Minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações. Na aula de hoje, iremos nos basear em um inusitado caso ocorrido durante um voo do Catar para o Brasil, para estudarmos mais um crime contra a dignidade sexual. Isso porque, após o voo, o homem acusado de ter cometido o ato, um bengali de 46 anos, foi preso pela Polícia Federal logo que o avião, que partiu de Doha, aterrissou em São Paulo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Mas, explicando melhor o que aconteceu, segundo o relato da vítima, de outros passageiros e da própria tripulação, o homem, que seria de Bangladesh, enquanto a vítima, uma brasileira de 23 anos de idade, dormia na poltrona ao lado da sua, teria aproveitado para acariciá-la várias vezes no decorrer da viagem. E é justamente esse fato que utilizaremos como ponto de partida para analisarmos os elementos intrínsecos necessários para amoldarmos uma conduta ao crime de importunação sexual, disposto no artigo 215-A do Código Penal. Haja visto estarmos nos dedicando justamente ao estudo de condutas sexuais que margeiam e pertencem ao universo de tipos penais que, de algum modo, tangenciam o crime de estupro. Nesse sentido, na aula de hoje, exploraremos os aspectos diferenciadores entre os crimes de importunação sexual, estupro e estupro de vulnerável, sem esquecer, obviamente, de observar o importantíssimo processo de transição da já revogada contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, que era prevista no artigo 61 da Lei das Contravenções Penais, para o crime de importunação sexual. Bom, mas como eu já sei que vocês adoram quando eu começo a nossa aula com uma informação explosiva, impactante a respeito do assunto, então lá vai, se preparem, atenção! Dependendo do tipo de ato libidinoso praticado, mesmo que a vítima seja uma criança ou um adolescente, a conduta continuará sendo enquadrada no crime de importunação sexual, não se podendo automaticamente, pelo simples fato da vítima ter menos de 14 anos ou tiver mais de 14 e menos de 18 anos, tipificar o ato no crime de estupro de vulnerável ou de estupro qualificado pela idade da vítima. Como assim, professor? É exatamente isso. A análise do tipo de ato libidinoso que é praticado é a referência para que os meus futuros delegados e as minhas futuras promotoras definam o mais adequado enquadramento do agente e não a idade da vítima. Porém, essa resposta, claro, só vai saber quem ficar conosco até o final. Bom, feita essa introdução, eu acho que agora nós já podemos começar. E lembrem que esse canal é seu, foi feito para vocês. Então, se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam aí. E, lógico, também ativem o sininho, as notificações, para vocês serem informados assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like. E, pessoal, não mude de canal, porque o nosso novo episódio começa já já. É rapidinho, daqui a 10 segundos, logo após nosso diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá. Podemos iniciar dizendo que o crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal, substituiu a antiga contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, disposta até então no artigo 61 da Lei das Contravenções Penais. Com isso, o legislador buscou aproximar o rigor punitivo de certas condutas que escapavam ao enquadramento do crime de estupro e de estupro de vulnerável e que sofreriam, consoante alguns entendiam, reprimenda aquém de sua gravidade. Desta feita, a nosso ver, impondo uma pena que ultrapassou o limite do razoável, uma vez que, de uma conduta classificada como infração penal de menor potencial ofensivo, passou-se a impor como preceito secundário, absurdamente, a sanção de 1 a 5 anos de reclusão. Ademais, no que tange aos elementos constitutivos do tipo, solucionou-se uma questão complexa presente na contravenção penal, uma vez que a conduta somente seria punível
quando fosse praticada em lugar público ou lugar acessível ao público, ficando impossibilitada a punição do agente, caso o ato fosse praticado em local exclusivamente privado. Todavia, por outro lado, criou-se um obstáculo que até então os operadores do direito não vivenciavam. Isso porque impôs-se a exigência de um elemento subjetivo especial do injusto, ou, para os estudiosos mais conservadores como eu, a exigência do dolo específico, inerente à necessidade de se provar que o sujeito cometeu o ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Notem que, anteriormente, quando era tida como uma conduta de menor importância, não havia a necessidade de qualquer tipo de finalidade por parte do agente, bastando que o ato fosse ofensivo ao pudor público. E acrescente-se, inclusive, que os crimes de estupro e de estupro de vulnerável sequer possuem tal tipo de requisito. Valendo também lembrar que a prova de que o agente agiu com o intuito de satisfazer a sua lascívia ou a de terceiro caberá justamente à acusação. E aproveitemos agora para pontuar os elementos diferenciadores do crime de importunação sexual e do crime de estupro, e em seguida, do crime de estupro de vulnerável. Nesse sentido, a prioristicamente, começando com o crime de estupro disposto no artigo 213 do Código Penal, poder-se-ia dizer que a violência ou a grave ameaça seriam os principais aspectos distintivos entre os dois tipos penais. Porém, levemos nossos alunos mais para bem longe do lugar comum, da interpretação fácil. Assim, antes de mais nada, precisamos notar que o crime de importunação sexual deverá ser classificado como um crime subsidiário, ou seja, ele somente será aplicado quando o ato não se constitui em um crime mais grave. Daí, nesse sentido, eu proponho que vocês, antes mesmo de observarem se houve ou não violência ou grave ameaça, foquem em identificar qual tipo ou a gravidade do ato que teria sido cometido pelo agente. Se o ato libidinoso se caracterizar na conjunção carnal, no sexo anal, no sexo oral ou qualquer outro ato da mesma magnitude, provavelmente iremos nos afastar do crime de importunação sexual. E antes ainda do que os apressadinhos questionem a ausência da violência ou da grave ameaça, para que possamos falar em estupro, lembre que, para se caracterizar o crime de importunação sexual, exige-se que a conduta seja praticada sem a anuência da vítima, que, obviamente, para que permitisse que com ela fosse praticado o ato libidinoso, na verdade, obrigaria que o agente, no mínimo, tivesse que usar de violência ou, quiçá, de grave ameaça para atingir o seu objetivo. Portanto, para discernir entre o ato libidinoso previsto no crime de importunação sexual e no crime de estupro, bastaria se atentar para a gravidade da conduta praticada pelo agente. Tal fato se dá, pois, independentemente de se tratar da hipótese de estupro simples ou de estupro qualificado pela idade da vítima, que ocorre quando a vítima tem idade menor de 18 e maior que 14 anos, os atos libidinosos menos graves serão, dependendo do caso concreto, provavelmente tipificados no crime de importunação sexual. Por fim, falemos do crime de estupro de vulnerável, disposto no artigo 217-A. Da mesma forma que no caso anterior, entre ele e o crime de importunação sexual, data vênia, o intérprete deverá dar atenção ao tipo de ato libidinoso praticado pelo agente, diferentemente do que propõem alguns colegas. E dizemos isso com ainda muito mais intensidade, uma vez que, não sendo a violência e a grave ameaça elementos imprescindíveis para a tipificação do estupro de vulnerável, será essencialmente o tipo de ato libidinoso praticado pelo agente, pelo sujeito ativo, que deverá sustentar ou não o seu enquadramento, respectivamente nos crimes de importunação sexual ou de estupro de vulnerável. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembre, se ainda não estão inscritos, se inscrevam logo aí no nosso canal e já deixem seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima superaula.